O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje os avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria. A gente de fato sabe pouco da vida deles. O que a gente sabe não é do Evangelho, mas não está no Evangelho, mas está num Evangelho apócrifo. Apócrifos são aqueles textos que a Igreja não considerou como palavra de Deus. Às vezes evangelhos apócrifos, às vezes não, eles trazem muita gnose, muita lenda, muita superstição, muita mentira, por vezes muita deturpação, às vezes é uma confusão, e a Igreja criteriosa precisou enxugar para ver o que de fato era a palavra de Deus, e disso sobrou os 4 evangelhos canônicos. Quando você pega então os evangelhos, você tem a certeza dada pela Igreja, porque é a Igreja que forma a Bíblia, a certeza dada pela Igreja que é a palavra de Deus. Esses 4 evangelhos são palavras de Deus. Os evangelhos apócrifos, eles servem às vezes como pesquisa. Eles podem conter coisas certas, como a crucificação, como a ressurreição, como o nascimento de Jesus, como os 3 magos, como os pais de Nossa Senhora, mas nem tudo que está lá está certo. Então é por isso que a Igreja deixou de lado, e eles não servem, não são palavra de Deus, só entram como de fato pesquisa. Padre, posso ler? Não é prudente você ler. Não é que a Igreja esconde. Por que não é prudente você ler? Porque primeiro você tem que saber dos canônicos, ou seja, do Evangelho oficial. Se eu não sei do Evangelho oficial, aí facilmente vai vir confusão na minha cabeça, não é? Se eu sei, se eu estou apropriado para estudo, para aquela coisa, aí eu posso até ler esses evangelhos apócrifos sempre com esse cuidado. Não é palavra de Deus, é palavra humana que tem elementos ali verdadeiros. Um dos elementos verdadeiros que tem, e só ali, e aí de novo não aparece no Evangelho canônico, são os pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana. Conta-se que eles eram, essa história está num evangelho chamado de Tiago, né, um evangelho apócrifo. Conta-se que eles então não tinham filhos e já eram de certa idade. E para o povo judeu não ter filho era um sinal ou que a pessoa pecou, então era um sinal de castigo, ou um sinal de que a pessoa não era digna. Porque para eles era um modo da vida da pessoa ser lembrada, tendo filhos, tendo os netos, tendo bisnetos. Então o ancestral ele era lembrado. Se não tem filho, então significa que vai parar a lembrança daquela pessoa, e aquela pessoa vai ser esquecida para sempre. Se você pega no capítulo 1 de São Mateus, você lembra que tem um monte de nome lá, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Eles tinham que decorar isso aí. Eles decoravam os seus ancestrais. A gente no máximo sabe o nome dos nossos avós, alguns sabem o nome de alguns bisavós, mas eles sabiam o nome de todos. Ora, se você não vai ter, se aquele casal não vai ter filhos, então ninguém vai lembrar deles, ninguém vai ficar que fulano gerou fulano, então vai ser perdido, vão ser esquecidos. Na concepção deles, eles achavam que isso era culpa ou do pecado do casal, ou de fato deles não terem dignidade. Então, é interessante que na Bíblia essa situação sempre aparece, até mesmo para Deus quebrar essa ideia.
Assim foi com as matriarcas lá, as mulheres dos patriarcas, né? As mulheres de Abraão, Isaac, Jacó. Assim também foi com a mãe de Sansão, com a mãe de Samuel e entre tantos, não é? Tudo isso também tem um símbolo da esterilidade, entre aspas, espiritual da Virgem Maria, que vai se consagrar, vai consagrar sua virgindade para não ter filhos. De alguma forma também é uma esterilidade, não é? Mas tudo isso como um símbolo lá no Antigo Testamento. Então Joaquim e Ana, eles eram já de idosos, eram casais de santos, eram de vivência de fato no templo. E um dia um sacerdote lá rasgou com São Joaquim, colocou o dedo na cara de Joaquim e falou: olha, vocês não têm filhos porque vocês pecaram, porque vocês não prestam, porque arrebentou com Joaquim. Os dois ficaram então humilhados, foram para casa humilhados. Ana entra num processo de penitência em casa e Joaquim também entra no processo de penitência, porque na cabeça deles era o seguinte: o humilde é assim, né? Bom, o padre falou, então tá certo. A gente que pisou na bola. Não questionaram o padre, o sacerdote, aliás. Não questionaram o sacerdote do Antigo Testamento, você sabe. Eles não questionaram, então, de fato, então, Deus está falando pela boca desse homem. Então, a gente tem que se arrepender daquilo que a gente fez. Ah, o que foi? Não sei, mas se o sacerdote falou, então é. Eles, então, entram nessa dinâmica de arrependimento, de penitência. Ela dentro de casa e ele vai para o deserto. E fica lá um tempão no deserto, 40 dias no deserto, fazendo penitência e pedindo perdão a Deus. Veja, não é pedindo filho, porque já eram de idade, pedindo arrependimento. Quando que então São Gabriel aparece para os dois, não é? E fala que elas vão ter uma menina que vai ser importante na história da salvação. Joaquim nem queria mais ter nada com ela, porque cada vez que isso acontecia, o texto fala que para ele era uma humilhação, porque ele sabia que não ia gerar filho aquilo. Então era um peso. Mas aí Gabriel fala: não, é um mandamento de Deus, que você chegue em casa, tenha intimidade com a sua esposa, porque daí Deus vai formar de fato um grande milagre. E como a gente sabe, o grande milagre que foi a concepção da Virgem Maria, ela como Imaculada Conceição. Como você sabe, Maria foi gerada de modo natural, diferente de Jesus, não é? Pela ação do Espírito Santo. Maria não, da forma natural. Só que, quando o pecado original ia atingi-la, naquele instante da concepção, os méritos de Cristo, que ia sofrer ainda, a protegeu. Isso aí fica para o dia da Imaculada Conceição, para te explicar melhor. Mas de qualquer forma, ali no ventre de Ana, então, já acontece o primeiro milagre de salvação. A primeira que foi salva, a primeira que foi resgatada, porque para Deus não tem tempo, foi a Virgem Maria já no ventre da sua mãe. Foi protegida do pecado original. Para você ter uma ideia, rapidinho, veja, Deus pode nos livrar de cair na lama de duas formas, não é? Aliás, nos limpar de cair na lama de duas formas. A primeira, quando a pessoa cai, ele tira da lama e limpa, é o que acontece conosco, no batismo. A gente nasce pecado original, nasce sujo, o batismo nos limpa. Ou Deus, o seu poder, pode fazer com que a pessoa não caia na lama. Foi isso que aconteceu com a Virgem Maria, não deixou que ela caísse na lama. No dia da Imaculada, o padre fala. Então, eles têm a Virgem Maria e logo depois, com 4, 5 anos de idade da Virgem Maria, os dois falecem, como você sabe, e você vê pela imagem, é aquilo que o padre já falou, eles eram de idade. Então, o que aconteceu com ela? Ela foi levada ao templo e foi educada no templo, de modo especial pelo profeta Simeão, que vai aparecer lá depois, quando eles vão apresentar o menino Jesus no templo. Também o padre conta depois a história da Virgem Maria, da infância da Virgem Maria, no dia de nascimento da Virgem Maria, que é dia 8 de setembro. Aí o padre fala da história da Virgem Maria.
Então eles logo falecem depois que recebem o milagre do nascimento da Virgem Maria. Hoje então é o dia dos avós, e o padre então vai falar sobre as virtudes que os avós devem ter. Diferente do que as pessoas pensam, ser avô ou ser avó não é aposentadoria da vida espiritual, não é aposentadoria da luta espiritual, é pelo contrário, não é? É a fase da sua vida que você deve se dedicar para a salvação sua e a salvação das pessoas que você ama. Porque agora, de fato, os filhos estão criados, alguns já estão aposentados, então, teoricamente, tem mais tempo. Esse tempo é justamente para se dedicar a se preparar para o dia que o Senhor nos chamar e preparar a nossa família também para isso. A primeira coisa de um avô e uma avó virtuoso é entender que você tem uma missão de vida de oração. Vida de oração não é rezar para dormir. Vida de oração não é rezar para comer. Vida de oração é ter o hábito diário de ter 15, 20 minutos de oração, seja com a Bíblia, seja com um terço, e aqueles que podem até vindo na missa e comungando. Por quê? Meus irmãos, porque você com o avô e a avó, você sabe que uma hora ou outra, é lógico que ninguém sabe quando vai, né? Mas uma hora ou outra Deus vai chamar. E se tem uma hora que você deve lutar pela sua família, é agora. Se tem uma hora que você deve rezar pela sua família, é agora. Porque depois não dá mais. Agora é esse tempo, então, de você criar o hábito e estabelecer bênçãos para a sua casa, rezando. Deixando o exemplo e também as consequências da vida de oração para seus filhos e para seus netos e bisnetos. Não adianta você estar preocupado aí com a herança do que você vai deixar. Vou deixar 2 carros, vou deixar uma casa, então meus filhos estão bem, meus netos, meus filhos estão bem encaminhados, e se eu não der Deus, não adianta nada. Não adianta nada. Ainda mais em tempos em que, você sabe, mudou muito. Você que é avô e avó, mudou muito. Pensa só, de 10, 15, 20 anos atrás, do tempo que você era criança, do hábito que você tinha como criança com os seus avós, por exemplo. Mudou muito, mudou muito. E você vê, e aqui não é saudosismo, de que a juventude tem se perdido. E muitos dos seus filhos, dos seus netos, têm se perdido. E agora é a hora de você entrar nessa batalha de vida espiritual e de oração. Agora é a hora. Não é? Padre, eu não consigo rezar o terço, eu me desconcentro. Olha, tem lá a Rede Vida, tem lá Século XXI, a Canção Nova, o YouTube, toda hora tem lá um terço que você pode simplesmente acompanhar. Você vai acompanhando ali. Padre, eu queria vir na missa todo dia, mas não consigo, porque meu filho tem que trazer, ou então eu moro longe, ou tal e coisa. Muito bem, mas na televisão também você tem a missa ali. De forma que você tem que transformar a sua casa, você, vô e vó, transformar a sua casa numa espécie de igreja, em que o seu filho, os seus filhos e os seus netos, quando entrem, eles já sabem, olha, a casa da avó é uma casa de oração. E de fato, eles necessitam da sua oração. Com certeza, talvez você já tenha algum neto, alguma neta já desviada aí, ó. Dá tempo ainda. Dá tempo de trazer eles para Deus. Só que isso custa, porque é uma batalha. E aí, se você não dobrar o joelho, se você não rezar de fato, não vai. A segunda coisa que você deve ter para ser um avô e uma avó virtuosa. A primeira leitura falou disso, né? Da pessoa que envelhece com sabedoria, que envelhece com paciência. Um avô e uma avó tem que ter a sabedoria como dom do Espírito Santo, não sabedoria mundana, não simplesmente ser o sabichão, não é?
eu já passei por isso, eu sei o que é isso, eu já trabalhei muito disso. Não, não é esse tipo de sabedoria. A sabedoria de fato que vem do alto, o dom do Espírito Santo, que é a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Uma pessoa de fato sábia, ela enxerga a sua vida com os olhos de Deus. E aí ela vai saber falar, corrigir, exortar, alimentar a sua família. Ela vai saber também ter paciência com o processo de conversão de cada um. O que é isso? Não é a aceitação do pecado do outro, mas o entendimento de que, olha, ele já mudou algumas coisas, ela já mudou algumas coisas, então significa que Deus está trabalhando lá. Se eu pego e quero, por exemplo, enfiar na goela do meu neto, do meu filho, o evangelho, ele vai espanar. De novo, isso não é justificativa para ele pecar, porque ele vai ser julgado pelos atos dele. Mas você tem que ter a verdade, a transparência de ter falado e de ter educado nas coisas de Deus. Para que diante de Deus não pergunte, viu, mas cadê seu neto? Eu trouxe você para a igreja, eu pedi para que você rezasse, mas você não falava de Deus para ele. Mas você não educava com sabedoria, você não alertava ele. De novo, aqui sempre guiado pelo próprio Deus. Existe uma tentação muito grande que você, avô e avó, tem que tomar cuidado você sabe, o seu coração está mais mole agora, não é daquele tempo que você era pai ou mãe, seu coração está mais mole. Então, por vezes, você sabe também que o tempo está passando, e o netinho é bonitinho, a netinha é bonitinha, ou então ele é jovem, aquela coisa toda. Há uma grande tentação de você querer ser querido por eles, de querer ser amado por eles. E nessa tentação, às vezes, eu não vou deixando fazer o que tem que fazer, vou deixando fazer o que quer, não vou educando para a verdade, não vou educando para a sabedoria que vem do alto. E aí eu venho com conversas do tipo assim, já passou, né? No meu tempo que era mais rígido, agora não, agora vocês são jovens e Deus perdoa tudo e não sei o quê. Não, gente, não é assim. O padre falou domingo, né? Nenhum pingo de i pode ser mudado da palavra, nenhum pingo de i pode ser mudado do evangelho. Então, o que era pecado no seu tempo de jovem, também é pecado agora, não mudou. Agora, quem é que está educando esses jovens? Você ainda tinha seus pais, que eram tementes a Deus, talvez, seus avós. O mundo era mais temente a Deus. As pessoas andavam, quantos testemunhos que vêm aqui falar com o padre, andavam 10 quilômetros, 15 quilômetros para chegar na igreja no final de semana, ia lá de bota, ia lá de chinelo, ia na chuva, e agora as pessoas com carro não querem ir no próprio quarteirão. Mudou. Você abonar o erro deles, por causa que todo mundo está fazendo, não cumpre o seu papel de avô e de avó. Por muitas vezes você, como avô e avó, tem que ter a sabedoria de dar aquilo que os pais não estão dando, porque é outra coisa, né, que está falhando aí. Os pais hoje, nessa correria de dinheiro, não têm tempo para catequizar os seus filhos. E os primeiros catequistas são os pais. Se você percebe isso, abraça essa missão para você. Pega essa missão para você. Agora, lógico que, de novo, eles, os pais, também vão responder diante essa omissão diante de Deus. Terceira coisa para você ser virtuoso, como um avô e uma avó virtuoso: transmitir valores e virtudes. As pessoas, os seus netos têm que olhar para você e ver na sua vida honestidade, hombridade, palavra. Lembra antigamente? Precisava de contrato? Precisava assinar 3, 4 vias? Era na palavra. As pessoas davam a sua palavra.
A palavra para a pessoa era a coisa mais importante que tinha, porque era de fato, mostrava muito da característica daquela pessoa. E a pessoa não queria ser queimada diante dos outros por causa que mentiu, por causa que arregou. Às vezes, quando se dava uma palavra a outra, por exemplo, no negócio, mesmo que aquela pessoa percebesse no caminho que ela se ferrou naquela coisa, ela cumpria a sua palavra. A hombridade, que é carregar o próprio fardo, levar o próprio fardo, não ficar reclamando, não ficar murmurando. Quantos avós e avós também que entram nessa fase da vida e acham que é a etapa de reclamação. Ninguém aguenta, gente. Todo mundo tem problema. Aí você vai na casa do avô, da avó, é só ladainha de reclamação. Reclamação de dor, reclamação que ninguém liga para ela, reclamação disso, daquilo outro. Pessoa virtuosa tem que ser aquela uma que você olha e fala assim: nossa, um dia eu vou ser que nem meu avô, vou ser que nem minha avó, trabalhador, honesto, cumpridor da palavra, homem de Deus, não dado a vícios. Quanta coisa que a gente, como avô e avó, fofoca, não é? Gastação, não tem juízo. Agora que está aí aposentado, parece que perdeu o juízo, fica aí comprando um monte de coisa sem necessidade, não é? Tem um caminhão da Tapoeira em casa, não é? Vai acumulando coisa, acumula. Quantas pessoas aí que chegam aí na terceira idade, chega aí como avô e avó, começa a acumular coisa arada dentro de casa. As pessoas, seus netos, precisam ver virtudes em você, sabe? Firmeza, coragem, paciência, misericórdia, perdoar as pessoas, saber dar o devido valor ao dinheiro, nem de modo endeusando o dinheiro e nem de modo irresponsável do dinheiro. Isso começa até mesmo com aquilo que você dá para o seu neto, para a sua neta. Não, eu vou dar dinheiro, vou dar um real, vou dar R$1. Você pode dar? Pode dar, mas toma cuidado, que amanhã ou depois ele está pedindo dinheiro para comprar droga. E ele entra na cabeça do avô e da avó, e o avô e a avó cede. Para que é esse dinheiro? Quem que são essas pessoas? De novo, toma cuidado com essa tentação de ser querido por eles. Eles devem amar você e querer você por ser de fato um ambiente, um lugar de virtude. E não porque você de alguma forma está comprando o amor deles. Quarta coisa, deixe herança espiritual. Mais do que herança de coisa, aquilo que o padre falava, deixe herança espiritual, ou seja, vida de oração, vida eucarística, vida de ajudar os pobres, ajudar as pessoas. Leva seus netos para conhecer lugar aí que estão com pessoas dependentes, com pessoas doentes, com pessoas pobres. Leva eles para ver o sofrimento, a dureza que é a vida. Não esconda o sofrimento deles. Amanhã ou depois eles ficam achando que a vida tem que ser o youtuber, aquela coisa. A vida não é assim. E essa reclamação que a gente vê, principalmente dos adolescentes: porque minha vida não dá certo, porque não sirvo para nada, porque isso. A moleque tem 14 anos está falando isso. Mas por que está assim? Porque não tocou na miséria. Porque é só você olhar para trás, todos nós aqui, é só você olhar para trás e vai ver que tem sempre alguém sofrendo mais do que você. Sabe aquela pessoa? Todo dia ela reclamava que estava comendo banana. Todo dia banana. Aí um dia o pai dela falou assim: olha para trás. E ela viu que tinha uma pessoa que comia a casca da banana que ela jogava. Sempre tem alguém sofrendo mais do que a gente. Não é? Deixe herança para os seus netos, mas é herança verdadeira. Heranças, por exemplo, de coisas sagradas,
para que amanhã ou depois ele se lembre, olha essa imagem aqui, foi da minha avó, foi do meu avô, essa Bíblia, essa estampa do Sagrado Coração de Jesus. Eu lembro que minha avó, eu ia lá, ela estava rezando diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, a fita do Coração de Jesus. Veja, não só o objeto, mas aquilo que o objeto traz como gatilho de lembrança, de herança. Para que você não seja esquecido na história de Deus, diante daquilo que a gente negou Ele. Outra coisa, equilíbrio entre tradição e inovação. Equilíbrio, o que significa? Equilíbrio entre tradição. Veja, tem coisas que não passam. Essas coisas que não passam, os valores que não passam, as virtudes que não passam, são inegociáveis. Deus, família, vida, não se negocia. Lar, casamento, filhos, igreja, não se negocia. Agora, tem coisas que se negociam, ou seja, eu não posso ficar sempre num saudosismo. Esse equilíbrio que você tem que achar entre aquilo que se mantém e aquilo que vai correndo, por causa que está no tempo. Hoje, por exemplo, tem celular, tem internet. Veja, pensa só uma catequista que ficasse só na tradição, vamos supor, só naquilo que eu faço como catequista há 30 anos atrás. Mudou, gente, já não é mais assim, a linguagem já não fala com as crianças. A linguagem de 10 anos atrás já não fala com as crianças de agora. Agora, isso quer dizer que tem que mudar os dogmas, tem que mudar a verdade? Não, tem que mudar o jeito de transmitir, o jeito de falar. Da mesma forma, eu não posso... Uma outra tentação que os avós têm muito é tipo assim: olha, eu já trabalhei, já criei meus filhos, já estou aposentado, já estou aposentada, então agora é hora de ser um avô para frente, não é? Um avô com o coração de jovem. A Bíblia fala que existem duas coisas que Deus lá de cima olha aqui e fala assim: meu, que doido. Um jovem que não ouve ninguém e um idoso imaturo. Um idoso que quer viver vida de... Sabe? Quantas e quantas vezes a gente aparece ali, a velhinha lá, 98 anos, lá fazendo tatuagem, porque acha que ela vai ficar jovem, não é? Ô vó, o que a senhora fez aí? É um maracujá? Não, é Jesus. Ela estica assim a pelanca, daí aparece que era, né? Parecia um maracujá, que estava engruvinhado. Aí era que ela esticou aí, viu? Ah, minha avó dança, minha avó vai na festança, vai não sei na onde. O padre já falou. Quando eu venho para cá, a comunidade lá onde eu moro, lá dos moradores de rua, ela fica ali na Vila Creto, perto do São Cristóvão, do São José. E aí a gente passa ali perto do Varvito para vir. E aí ali perto do Varvito tem o negócio de melhor idade, não é? E a hora que eu passo ali 3, 4 horas, é a hora do point. Tá fervendo veinha lá, né? Tem problema passear? Lógico que não. Tem problema dançar? Lógico que não. Mas eu vou falar como confessor. Vocês não têm noção o pecado dessa turma, de muita gente dessa turma. De foguinho na carça, não é? Oh, meu Senhor, se toca, né? Não é? De não ligar para as coisas espirituais. Esses dias, sem brincadeira, gente, eu atendi uma véia, a véia do maracujá. A véia do maracujá. E ela chega e fala assim: padre, mas tem um moço que está dando bola para mim e acho que a gente está se engraçando. Meu, se toca, meu. Não é? Não é? O que você está achando? Está achando que, né? Alguma coisa está errado aí. Vai vir o pecado, vai vir a ilusão, vai vir às vezes até golpe.
Não é? A mesma coisa do cara lá, o cara velhão, não sei o que, não, porque eu tenho dinheiro, agora essas... Aí fica aí com as mocinhas e acha que ele é o galã, né? Perde o dinheiro para você ver. É engraçado que o contrário a gente nunca vê, né? A gente nunca vê um velho pobre com uma moça bonitona rica, né? Aí a gente não vê, o contrário a gente não vê. Olha, tem coisa aí, gente, acorda. Mas aí a turma fica aí, não, porque eu tenho que curtir a vida, agora meus filhos estão criados, estão não sei o quê, papapá. Veja, está se iludindo com um progressismo, sabe? Outro dia eu vi a velhinha lá dando entrevista, lá falando de maconha, que ela fumava maconha, olha só. Aí o moleque todo quebrado, né, todo zoado, falando assim, não, minha avó que é legal, ela fuma maconha comigo, e não sei o quê. Meu, como que vai ser isso no dia do juízo? Fala para mim. Equilíbrio entre tradição e avanço. O mundo avança, lógico. Mas avance nas coisas certas, não é? Pensa só, você que é mãe aí, e agora é avó, você deixava seu filho ficar o dia inteiro na televisão? Não deixava, gente, não deixava, e olha como era 3 canais só que tinha, era ou não era? Era 3 canais, e você era controle remoto, não é? Você que é novo aí da minha idade, não é? Você que era controle remoto, vai lá, muda o canal, aí você que ia lá, pec, não era assim? Quando tinha aquele negócio do UHF, lembra aquele negócio do UHF assim, ó, que saía a imagem, ficava, aí você vai lá ajustar, aí você ficava lá, pá, bem devagar, pô. A televisão era assim, muito mais inocente, já era perigosa, mas era muito mais inocente do que agora. E você cuidava do seu filho para que ele não ficasse assistindo certas coisas. Agora, o netinho chega em casa, você já joga o celular na mão dele, já joga o tablet na mão dele, não é? Presta atenção, o padre vai falar daqui a pouco que tem neto que é esperto, que dá bolo na mãe e no pai, não é? É um amor pela avó, é ou não é? Será? Ou é o tablet? Galinha pintadinha. Só que a avó iludida acha que o moleque com 15 anos está vendo galinha pintadinha, né? Tá assim. Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Posso falar? Não, tá gravando. Está vendo outro tipo de galinha. Não é? E a avó está achando lá que está lá, não é? A dona Aranha subiu pela parede. Sexta coisa. Corrija, não caia em manipulação. Não caia em manipulação. Corrija seu neto. Corrija sua neta, corrija, não caia em manipulação sentimental. Meus irmãos, olha só. Quem educa é o pai com a mãe. Você não pode quebrar a autoridade deles como avô e avó. Não pode. Quem educa é o pai com a mãe. O pai com a mãe que vai responder diante de Deus disso. Você não pode quebrar a autoridade do pai com a mãe. Falou que não é para usar celular, não é para usar, não é para ficar dando esquema, que nem eu falei, daqui a pouco está colada lá na avó, não sabe por quê, eu sei por quê, por causa do tablet, não é por causa de amor à avó. Você só pode quebrar a autoridade do pai com a mãe se eles estiverem indo ou levando os filhos contra Deus. Aí o amor a Deus prevalece. Mas senão você não pode. Então se a mãe falou, não quero tablet hoje, é não. Não cai em manipulação, sabe? Faz aquela carinha assim de... Aí vai lá a avó e já... Porque amanhã ou depois você não vai conseguir segurar eles. Esses dias o padre atendeu, o moleque, ele... 13 anos, pegou a moto do pai escondida, que foi empurrando assim na rua... E que sair e arrebentou com a moto, se arrebentou, não sabia nem ligar, né? Se arrebentou tal e coisa. Então, lógico, tomou esculacho do pai. E tem que tomar, não é? O que ele fez? Correu para a avó. Vou morar com a avó. Pegou as coisas dele e foi com a avó. A avó, o que ele fez? Ai, meu netinho, vem aqui, que aqui você vai ser amado. Aqui, se você quiser, eu dou uma moto para você. Não, gente. Volta lá para sua casa. Entende? Você quebra a autoridade. Amanhã ou depois ele está fazendo isso na droga, ele está fazendo isso na prostituição, ele está fazendo isso na mentira, ele está fazendo isso. Vira um negócio
Não quebra a autoridade do pai com a mãe, a não ser que eles estejam indo contra Deus. Aí é outra coisa. Aí o amar a Deus prevalece. Mas você não pode ficar... Você pai e mãe, você sabe mais do que eu. Se um fica desmentindo, o pai com a mãe fica desmentindo, fica quebrando a autoridade um do outro na frente dos filhos, vai arrebentar com a autoridade. Mas é isso que é feito quando você e vô e avó quebra a autoridade deles. Padre, eu não concordo, eu acho que devia deixar pelo menos o netinho uma hora lá no videogame, jogar bola. Então você vai chegar para a mãe e para o pai e vai falar. Você não vai fazer escondido, você vai falar para eles. E eles vão falar, não, eu acho que é assim. Acabou. Não, eu acho que tá bom. Então vamos lá, meia hora amanhã eu deixo. Presta atenção, viu? Senão depois, parece que você está sendo legal, mas não está. Você está quebrando a autoridade. E de novo, quem vai responder diante de Deus, os primeiros que vão responder diante de Deus, a educação dos filhos é o pai com a mãe. E por fim, gente, é ser santo. Um avô e uma avó santa. Porque de fato o mundo necessita não só da santidade, mas a sua família precisa. A vivência da santidade, o falar de santidade, o amar de fato a Jesus Cristo, colocar isso nos valores da sua família. Você sabe que você vem na igreja, você sabe, trazendo seus filhos, seus netos para a igreja é duro, não é? Imagine não trazendo. Então, por isso que, antes de tudo, o exemplo de santidade deve prevalecer. Com o exemplo de santidade, com o abuso de santidade, significa que eu vou ter humildade, às vezes, para perguntar para Deus, Senhor, o que eu faço nessa situação? Vou ter autoridade para saber corrigir. Vou ter santidade para saber corrigir. Vou ter santidade para falar as palavras certas, tanto às vezes para a mãe, para o marido, para aquela coisa, não é? Toma cuidado também nessa confusão que está hoje, gente, de não ficar entrando na vida do casal. E eles têm que se resolver. Não casaram? Agora se resolvam. Aí se é uma briguinha, vai ele para a casa da mãe, vai ela para a casa da mãe. Nunca que cresce, não é? E aí o que produz? Se os pais estão doentes, os filhos também vão ser doentes. Eles que se virem. Você está ali para ajudar. Olha, então, vamos fazer tal coisa, vamos fazer... Agora, qualquer barraco está lá. Ainda gozado que muitos ainda não entram em favor da santidade, daquilo que é justo, daquilo que é certo. Olha, nessa situação, é meu filho que está errado. Não, entra em favor das partes. Aí é injustiça. Porque às vezes o seu filho que está errado, a sua filha que está errado. Mas aí eu compro briga com a nora, ou com o genro, ou com o neto, ou isso aqui, e vira aquele pandemônio. Santidade. Vai atrás da santidade. Essa questão, por exemplo, de dentro de casa, gente sem casar, fica cutucando lá, tem que casar, como é que vai fazer? Como é que é essa situação? Minha casa não é motel. Não aceite certas coisas. Presta atenção também com a permissão de deixar que o filho casado ou a filha casada more em casa. Pode morar? Pode, mas só que tem que ter tempo para acabar. Senão vai ficando, e as tretas vai aumentando. Veja, e de novo, qualquer briguinha que acontece, você escuta do cômodo de cima, do cômodo de baixo, do cômodo do fundo, não sei o quê, e aí, estão matando o Fernandinho. Estão matando a Mariazinha, a minha Luizinha, estão matando ela, porque ela é tão coitada, tão sofrida, tão não sei o quê, vai ver, é ela que é o chupando manga lá. Santidade é, de fato, obedecer a Deus e prestar atenção, porque, de novo, olha o cuidado que você tem que ter, você que é avô e avó, o seu coração está mais mole, e é bom isso, e é Deus que deu, você está mais dócil, está mais afetiva, está mais amoroso, é bom isso, não é? Às vezes como pai e mãe, eu vejo lá meu pai e minha mãe, né, chegava junto com nós lá, agora os netinhos chegam lá e rola pro chão, e vai pegar cavalo, e pega motinha, e faz não sei o quê, comigo não fazia assim. Mas é assim, e tem que ser assim, não é? Isso é uma dádiva de Deus, o seu coração fica assim,
Mas só que você não pode deixar ser levado por ele. A santidade deve prevalecer. O amar a Deus sobre todas as coisas deve prevalecer para você levar a sua família para o céu. Se você está vivo, está viva, eu e você, é porque a nossa missão não acabou. E a primeira missão nossa é levar a nossa família para Deus. Em pé, elevemos a